Olá, no último vídeo eu contei a história de uma Sabrina ou de um Sabrino que nasceu numa situação bastante adversa, numa comunidade muito carente, em situação de vulnerabilidade, como a gente fala hoje, e que graças a alguns elementos chaves conseguiu, digamos, ultrapassar alguns obstáculos, alguns portais que normalmente quem nasce nessas condições não consegue, se torna um excluído, né? Não sei se vocês lembram, ele ou ela não foi criado pela mãe, mas tinha a avó, uma figura muito forte ali, que lhe deu muitos princípios, valores, noções de disciplina. Depois, apesar dos apelos do tráfico e da prostituição ali no ambiente em que ele morava, instalou-se uma ONG onde ele ficava no contraturno escolar e onde ele aprendeu várias coisas, mais princípios, mais valores, noções de cidadania, reforço escolar. E depois, aos 15 anos, ele entrou numa instituição dessas que aqui a gente chama de guardinha, que recruta jovenzinhos, né, adolescentes, para trabalhar em serviços burocráticos em algumas empresas, como tipo um menor aprendiz, que se diz hoje, né? E isso foi fundamental porque ele não podia tirar notas baixas, tinha que passar de ano, e a soma de tudo isso fez com que essa Sabrina ou Sabrino conseguisse passar no vestibular. E que ele quase não consegue terminar, seguir adiante, apesar de ter feito o mais difícil, por falta de condições, considerando que havia momentos em que ele não tinha o que comer lá onde ele ou ela morava. Bom, quando a gente fala em aspectos assim, a gente pode pensar, puxa vida, né? Eu lembro que eu terminei dizendo, nós perderíamos um talento se todas essas forças não tivessem convergido para que esse Sabrina ou Sabrina desenvolvesse seus talentos, pudesse se tornar então o profissional que ele está se tornando agora. E quantos mais nós temos assim? Quando a gente entra numa instituição, por exemplo, que vai para uma comunidade muito pobre e ali aparece uma cantora ou um cantor, quando aparece um instrumentista, um violonista, um violinista, um percussionista, um pianista, tocador de cavaquinho, ukulele, seja o que for, aquilo já estava, né, naquela criança, como um talento adormecido, né? Precisava que alguém oferecesse oportunidade para que elas pudessem desabrochar naquele seu talento. E é mais ou menos essa imagem que usa o Stephen Covey, que escreveu Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e muitos outros livros. Eu acho que eu já comentei sobre ele algumas vezes, e talvez até sobre essa imagem no início dessa série, quando ele fala que é como se quando a gente nasce é como se a gente recebesse assim vários pacotes de presentes, sabe, como aquelas árvores de Natal, de filme, rodeada de pacotes fechados para você abrir, pois esses presentes representam justamente esses talentos que a gente tem em nós, aguardando serem desenvolvidos, tirados daquilo que os envolvia, né? Trazidos à luz. Pois bem, diz Stephen Covey, que a tristeza disso é que muitas pessoas, ao chegarem no final da vida e olharem para trás, vão perceber que muitos desses presentes nem sequer foram abertos. E falando um pouco mais sobre isso, continuando aqui no nosso capítulo, eu estava estudando esse final de semana sobre as sinapses, né, como se formam as sinapses, sabe, aqui no cérebro, e é sobre a neuroplasticidade. Quanto mais estímulos a gente oferece para uma criança, mais o cérebro dela se desenvolve. É a chamada neuroplasticidade. É muito baseado em estímulos. Como assim, o uso faz com que aquilo se desenvolva, amplie, novas conexões se façam ali no cérebro, né? Novas redes neurais, novas sinapses, isso amplia a habilidade, a competência, o conhecimento daquela pessoa. Pois bem, você acha que uma criança que nasce naquele ambiente que eu citei no último vídeo, ela vai a museu frequentemente, ela tem acesso a outras línguas fluentemente, ela faz viagens realmente enriquecedoras culturalmente, ela tem acesso ao tablet com
uma internet em alta velocidade, onde ela possa ver vídeos e aprender coisas muito interessantes, estudar à distância, como está acontecendo agora na pandemia. Todos esses são estímulos muito importantes. Se você estudar a neurociência, ainda que seja o básico da neurociência, você vai perceber que, de certa forma, os pais e os educadores, eles ajudam a programar as redes neurais das crianças. E, de certa forma, também todos nós fazemos isso, uns com os outros. Ao nos relacionarmos uns com os outros, ao apresentarmos um novo assunto, despertarmos um novo interesse, né, ao nos manifestarmos, a gente acaba causando também, provocando, favorecendo na pessoa novas redes neurais, né? O conhecimento vai se formando. E esse conhecimento, ele se forma de uma maneira muito interessante. O cérebro, a primeira vez que você tem contato com um assunto, é como se ele estivesse se arrastando para percorrer determinado caminho, né? Se fosse assim, o caminho entre esse neurônio e aquele fosse duas montanhas, então eu fosse um alpinista, no início eu ia jogar a corda, aí a corda ia prender, então eu ia puxar essa corda, aí eu tinha que amarrar a corda aqui, pegar todo aquele equipamento próprio e por essa corda com os braços ali percorrendo cada centímetro com dificuldade até chegar no outro lado, e aí prender mais uma corda, jogar para o lado de cá e de novo fazer o mesmo percurso, até construir uma escada que seja uma escada de cordas. Mas depois dessa escada construída, quando eu precisar fazer esse caminho de novo, aí vai ser fácil. Tá? Entre uma ponta e outra desse percurso, basta eu correr pela escada. Não vai ter mais aquela dificuldade do início. Então é assim também, quando a gente aprende algo inicialmente é difícil, porque o cérebro está desenhando aquele caminho pela primeira vez. Mas depois que ele aprende, aí tudo se torna mais rápido dentro daquele conhecimento. Mas isso serve para o bem e para o mal. Assim se formam os bons hábitos, assim se formam também os maus hábitos. E assim se forma o nosso modelo mental, a maneira como a gente reage na vida. Pois bem, uma criança que tem que lutar o tempo inteiro para conseguir o pão, o alimento e se sentir seguro, que esse é o dia a dia dela, entre gritos, entre perigos, barulho de tiro, o perigo iminente de passar por uma situação que põe a sua vida em risco, ter que lutar pela própria subsistência num nível muito básico, lembra da pirâmide de Maslow? Lá no nível básico da pirâmide de Maslow, da sobrevivência e da segurança, o cérebro dessa criança ela vai se ocupar disso, porque a evolução, o processo evolutivo do ser humano, dos seres vivos, né, fez com que essa programação fosse assim: primeiro eu luto pela minha sobrevivência, porque se eu não viver, se não existir vida, nada mais importa. E o cérebro de uma criança assim, que vive o tempo inteiro ameaçada por necessidades básicas, ela não vai ter energia para se interessar por outra coisa. Percebe? Então, além de já receber estímulos muito fracos, muito aquém do que seria desejável, muitas vezes tem uma escola ruim, né, essa é a grande realidade, além de tudo ela não tem ânimo, não tem interesse, se torna apática, agressiva, é o seu jeito de reagir àquela situação que ela está vivendo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque aqui nesse capítulo eu estou convidando você, para você também contribuir para um mundo melhor, né? Afinal, até agora eu levantei sua bola, falei quanto é importante você investir em seus talentos, nas suas inteligências, né, desenvolver os seus potenciais, mas assim também é com o outro, né? Então, se você sabe algo e pode dividir, como a Sabrina de uma das histórias, lembra que entrou na faculdade, que nem era o que ela desejava, no fim se encantou com a faculdade e entrou para um cursinho e foi ensinar pessoas que não tinham dinheiro para pagar um cursinho de verdade? Então, vamos além de nós. Sabe o periscópio do submarino? Eu criei a figura do umbigoscópio. Algo que você olha e só vê o seu umbigo. Está na hora da gente parar de ver só o nosso umbigo. Está na hora da gente pensar também na nossa contribuição para esse mundo. Vamos cuidar da gente, mas vamos cuidar também do mundo que está aí, das pessoas que estão à nossa volta. Vamos fazer o que está ao nosso alcance. Porque se cada um fizer um pouco, com certeza esse mundo será melhor. E isso com certeza elimina todo tipo de discriminação, isso elimina a desigualdade, isso elimina toda a ideia de que há alguém melhor do que outro. Somos todos iguais.
Olá, vamos continuar nosso assunto. Estamos aqui no capítulo 8 do livro Veja Além do Seu Umbigo. E houve quem me dissesse esses dias aí, meio que brincando, mas que tá muito séria essa fase aqui do livro, né? Mas é sério mesmo, sabe? A vida é séria. E nós estamos atravessando um momento muito sério da nossa sociedade. A pandemia, ela evidenciou muito mais essa interdependência entre nós. E por tudo que nós estamos aqui no episódio 31 ou 32, acho que 32, se não me engano, por tudo que nós vimos desde o início, nós já era para ficar claro o quanto nós somos interdependentes, o quanto não dá para ser feliz tendo à nossa volta uma situação de infelicidade, de desequilíbrio, de pessoas sofrendo, de natureza sendo agredida. Enfim, né? Isso aí já deveria estar claro para nós. Por isso é tão importante esse livro. Isso aqui, essa parte também é uma parte chave do livro, porque às vezes o que nos falta é a alegria dos outros, como eu já disse, repetindo a frase de um amigo meu, de uma música que ele fez. Às vezes o que nos falta é a alegria dos outros, é sair um pouco de nós em direção à necessidade do outro. Já que nós já estamos vindo de um processo de cuidar de nós mesmos, né? Aquela história do eixo da diferenciação, que toda hora eu repito aqui, né? De eu investir na minha singularidade, mas também preciso do eixo da integração, de eu me integrar com o coletivo, de eu contribuir. E nesse processo dialético do eu, do nós, todos nós crescemos. Mas eu queria ainda, para fechar, talvez o assunto da nossa Sabrino, da história da comunidade, que nasceu numa comunidade bem difícil. Eu lido com crianças assim no meu dia a dia e gostaria de falar um pouquinho sobre um item aqui do livro que chama Autoestima, Protagonismo e Meritocracia. Há uma visão romântica do que seja meritocracia, como assim, só depende de você, né? Tem muitos consultores, coachings e gurus aí que falam assim, só depende de você. E não é verdade. Nada só depende de você. Porra, acabei de falar que nós somos interdependentes. Então, sim, uma boa parte depende de mim. Nós vamos ver isso aqui em breve, nos próximos vídeos. Tá? Vamos ampliar, porque já vimos. Mas existe o contexto, né? Ou seja, o ambiente, existe a cultura do lugar onde eu vivo, existem as condições econômicas, financeiras, a estrutura social onde eu vivo, né? Por exemplo, se eu nasço negro, com a pele negra, numa sociedade estruturalmente racista como a nossa, então algumas coisas não vão depender só de mim, né? Vai ser mais difícil para mim, inclusive, né? E por isso que a gente fala nisso nesse capítulo, porque o que a gente quer é que nós, se você acredita como eu em tudo isso que nós estamos falando aqui, que a gente lute, né, que a gente não seja apenas não racista, que a gente seja antirracista, por exemplo, né, que a gente lute por um mundo melhor de oportunidade, pelo menos de oportunidade para todos. Não é uma igualdade, não tem essa igualdade padrão, porque cada um tem um jeito, cada um vai lidar com os seus recursos de um jeito, mas a igualdade, a equanimidade, pelo menos, a equalidade, sei lá, a palavra me fugiu agora, na questão das oportunidades. Bom, eu falei da criança que vive numa situação de insegurança, que o cérebro, que ela não tem ânimo para buscar conceitos elaborados, para estudar muito, porque ela está preocupada em prover a sua sobrevivência e sempre administrando os perigos à sua volta. Da mesma forma, a criança sem autoestima, que cresce ali se sentindo o cocô do cavalo do bandido, que não pode consumir coisas que ela deseja, que não tem experiências que ela vê outras pessoas tendo, que na rua é tratado como às vezes como um resíduo humano mesmo, né? Essa criança também, ela vai buscar processos de fuga, provavelmente. Às vezes elas partem para agressividade mesmo, outras vezes elas vão descontar isso na comida, por exemplo, né? E normalmente uma comida de má qualidade, ou nas drogas ou na bebida. Então ela pode se tornar uma pessoa dependente de drogas, ou uma pessoa que tem uma alimentação exagerada e isso acarreta problemas de saúde, né? Busca uma compensação para essa falta de autoestima, ou mesmo uma apatia. Agora você imagina uma criança com todos esses elementos, como ela vai concorrer no mercado de trabalho?
Como ela vai concorrer com você, né? Que tem todos os recursos que você tem. Então essa história da meritocracia, ela tem que ser vista dentro de uma relatividade, de um relativismo, né? Dentro de uma situação em que as pessoas têm condições iguais, talvez você possa falar em meritocracia. Aquele que se esforça mais, merece mais. Mas se a gente estudar a fundo as situações, será que existe meritocracia naquela situação? E aí eu trouxe uma história de uma outra Sabrina dentro dessas histórias de Sabrina. Uma que foi meu aluno na ONG. Então, portanto, era um Sabrino, né? Ele entrou na ONG, sérias dificuldades de aprendizado, era evidente, já era um mocinho, e eu dava oficina de fotografia. E logo eu percebi o talento. Falei, cara, esse cara tem um talento, esse cara tem um olhar, né? E ele fotografava bem, com pouca noção, mínima noção que eu fui dando. Eu levei a minha câmera, que é semi-profissional, com lente separada, objetivo separado do corpo, trabalhamos conceitos de iluminação, e ele estava indo muito bem. Eu via nele um futuro fotógrafo. No entanto, toda hora ele titubeava e falava em desistir. A história familiar dele era muito complicada. Ele já tinha irmãos trabalhando no tráfico e o pai estava preso. Então nós fizemos um trabalho, falar, olha, você tem um olhar, estuda lá na escola, e aqui eu vou te ensinar mais dicas de fotografia, quem sabe você pode ser um fotógrafo amanhã, mas os apelos da sua realidade foram maiores e a visão que ele tinha dele mesmo era tão negativa, porque eu sou burro, porque eu sou feio, porque isso não é para mim, que ele acabou desistindo. Por mais que nós tentássemos, e olha que a pessoa responsável foi até a casa dele, conversou, mas não teve jeito. Ele tinha vergonha de si mesmo, do pai, da sua vida, da sua história. Bom, alguém pode dizer assim, então tá vendo aí, ó, ele teve a oportunidade e não agarrou, não quis agarrar. Mas será que é tão simples assim? Será que uma pessoa que tem esse mapa mental, essa visão sobre si mesma, será que ele enxergou mesmo a oportunidade que você está dizendo que está vendo, o que eu achei que ele deveria ver também? Né? Então também tem tudo isso, sabe? Isso é uma construção de vida. As sinapses que nós falamos no vídeo anterior, isso é algo que vem vindo. Ele passou por histórias, por situações que ajudaram, reforçaram algumas crenças limitantes, como a gente diz no coaching. Então, não é tão simples e não dá para julgar assim, sabe? Como a gente tenta simplificar, talvez para se justificar, né? Eu tenho tudo que eu tenho, mas eu mereço porque meu pai lutou, meu pai veio disso, meu pai veio daquilo, ou eu era isso, eu vendia ferro velho quando eu era jovem, tá? Mas você teve uma história, aquela pessoa tem outra história, você teve um tempo, hoje são outros tempos. E se você for ver, provavelmente você é uma pessoa com algumas, digamos, privilégios, que eu não vou entrar agora na questão, porque ela é mais, precisava detalhar mais, tá? Bom, então assim, tudo isso para dizer, às vezes a gente não vai conseguir, não vai dar para esperar dessa pessoa um protagonismo consciente. Mas já pensou se você, como amigo, professor, mestre, mentor, ou um voluntário de uma instituição, ou alguém que trabalha, um político, um professor lá na sua área, um mestre na sua área, seja o que for, começasse todo mundo que acredita nisso, trabalhar para que pessoas tenham oportunidade, não passem por situações em que elas não consigam enxergar nem o próprio talento, não tenham de si uma visão de alguém que não vale nada, porque é mais ou menos assim que eles sentem, né? No trabalho com essas crianças a gente ouve frases que doem na gente. Então pensa nisso, tá? Porque eu também posso te fazer uma pergunta. Para essas pessoas sempre surge uma pergunta quando a gente fala, eles falam assim, mas quem se importa? Quem se importa? Quem se importa comigo? Aí eu pergunto para você se importa? Você se importa com isso tudo que eu falei? Então vamos lá, vamos trabalhar junto por isso, tá bom? O trabalho é grande, mas a gente tem que começar do primeiro passo. Cuida de você, cuida da natureza e vamos cuidar dessa sociedade que está aí. Vamos fazer desse mundo o mundo que a gente deseja, o mundo que a gente acredita que esse mundo possa ser. Até a próxima. Olá. Bem,
Só para fechar esse capítulo aqui do livro em que nós estamos, capítulo 8, Veja Além do Seu Umbigo. Vocês lembram que eu terminei falando sobre o umbigoscópio no capítulo anterior, né? Que é pedindo para você desliga o umbigoscópio, né? Aquele aparelho em que você olha e você só vê o seu umbigo e nada mais. Então você não consegue sair do seu quadrado. Ou como se diz hoje, você não consegue sair da sua bolha. Então esse é um convite que eu quero te fazer. Desliga o umbigoscópio, olha a sua volta. Porque nós agora estamos conversando sobre isso, sobre a contribuição. Qual será a sua contribuição? Essa é a grande pergunta desse capítulo, né? E aqui até tem um texto que eu escrevi, ó. O tempo todo eu levantei sua bola, né? Estou levantando sua bola desde o começo, falando da importância que é você cuidar de você, se conhecer, tudo que nós já falamos aqui, que eu não vou repetir de novo. Mas não poderia escrever um livro sobre o sentido de vida, sobre o sentido da vida, sem trazer os questionamentos que farei agora, sintetizados em 2 perguntas para você pensar profundamente. Então é para você pensar, tá? Você aí que está aqui, se me acompanhou até aqui, nós estamos indo para o final dessa série sobre o livro, né? Uma pincelada só sobre o livro. O livro tem muito mais do que eu falei aqui, não tem como, né, ficar falando tudo. Se você chegou até aqui é porque você acredita em algo mais, assim. Você é uma pessoa que no fundo também acredita que é possível construir um mundo que nós desejamos, né? Você também está tentando responder aquela pergunta: por que nós construímos um mundo que nós não desejamos? Se todo mundo quer paz, quer justiça, quer igualdade, quer felicidade, por que não é esse o mundo que nós construímos, né? E então você deve estar preparado já para meditar um pouco sobre essas perguntas. Mas antes, fazendo um preâmbulo aqui, eu já disse que para contribuir, para oferecer algo para esse mundo, você não precisa, e nem é mesmo para ser quem você não é. Você pode e deve fazer tudo isso sendo quem você é, aproveitando os seus talentos, né? Eu até já comentei que na ONG que eu trabalhava, por exemplo, eu dava curso de fotografia e atualmente dou música também. São 2 áreas que eu amo bastante, né? Então você também tem seus gostos, seus interesses, que você vem analisando desde o começo desses vídeos, né? Você já deve ter agora uma noção melhor daquilo que você gosta, que te interessa, que te coloca em flow, que desperta boas emoções em você, que acaba gerando bons relacionamentos para você, que te dá uma noção de sentido, de legado, um sentimento de pertencimento. Então, esse talento aí que você está pensando, isso que você faz, gosta tanto de fazer, de repente é com ele que você vai poder fazer algo, né, por esse mundo. E claro, eu estou falando assim, hoje em trabalho voluntário, em ações assim, porque meu público aqui, né, é meio que voltado para o público mais jovem, mas isso não quer dizer que vai ficar só nisso, né? Trabalho voluntário é legal, mas ainda é pouco. A gente tem que fazer isso nas nossas áreas de ação, em tudo que a gente fizer. Qual vai ser a sua profissão? Então, lá também você tem que buscar construir esse mundo que nós estamos falando aqui, nos pequenos atos, né? Então, com certeza você não será uma pessoa corrupta, você não será uma pessoa que fica puxando o tapete das outras, não será uma pessoa que vai destruir o meio ambiente, você será uma pessoa que buscará valores éticos, que não comprará de empresas que maltratam animais ou a natureza, ou exploram as pessoas, que utilizam trabalho escravo ou semi-escravo, enfim, né? Você valorizará as pessoas que trabalham com você, você ajudará as pessoas a encontrarem a própria voz, o próprio talento, a desenvolver os presentes que elas receberam ao nascer, os seus pontos fortes, portanto, enfim, tudo isso. Vai pensando nisso e vamos às perguntas. Se estamos todos conectados e se a sociedade é uma obra coletiva, qual é a nossa parcela de responsabilidade por ainda existirem tantas crianças e jovens cujos presentes recebidos ao nascerem não serão abertos por pura falta de oportunidades, desperdiçando seus talentos e potenciais humanos?
De que forma estamos direta ou indiretamente contribuindo para que essa situação se perpetue? O quê? Você está dizendo que eu, de certa maneira, contribuo para que essa situação se perpetue? Tô. Talvez não de propósito, talvez não conscientemente, talvez não você exatamente, mas o seu grupo, a sua comunidade, o seu país, a sua empresa, a sua família, a sua classe social, não sei, né? Você tem que pensar, é para você pensar agora. De que maneira, direta ou indiretamente, eu estou contribuindo para que pessoas tenham aquele tipo de vida que as Sabrinas dos últimos episódios têm, né? Com tão poucas oportunidades, vivendo situações de miséria, né? Vamos pensar nisso. Talvez eu encontre aí algumas respostas, talvez, por exemplo, a mais básica seja que eu esteja desperdiçando recursos, né? Parece uma bobagem, mas talvez na sua idade você não consiga fazer mais do que você já faz. Mas se você fechar a torneira na hora de escovar o dente, você está deixando de desperdiçar litros e litros de água. E talvez se todo mundo fizesse assim, a água pudesse ser mais barata e mais acessível a todos. Esse é só um exemplo, mas teríamos outros tantos exemplos. Ou não é algo que você esteja fazendo, mas algo que você está deixando de fazer, né? Que nem uma das Sabrinas das histórias, que ensinava os colegas que não tinham chance de fazer o cursinho e ajudava esses colegas a passarem no vestibular. O que você poderia estar fazendo por alguém que você não está fazendo? Então essa é a primeira pergunta. A segunda: o que você pretende fazer para contribuir com a construção de uma sociedade melhor para todos? De que forma vai utilizar suas forças, seus talentos, suas virtudes, suas inteligências, seu perfil comportamental, né? Aquele seu jeitão de ser, né? Ninguém pede para você não ser você, repito isso 300 vezes. A sua energia física, as vivências que você já teve, aquilo que você já aprendeu, já leu, viajou e tal, para ajudar a transformar o mundo para melhor. Então, com o que você é, com o que você já tem, de que forma você vai contribuir e o que você pode fazer agora. Então, é um complemento, na verdade, da pergunta anterior, né? O que você pode fazer agora para que esse mundo seja melhor de fato, né? Olha, eu tenho certeza, mas eu tenho certeza absoluta que você tem algo que pode fazer, por menor que seja. E sabe uma coisa que a gente fala em coaching? Às vezes a pessoa tem uma meta muito grande e ela coloca esse objetivo lá na frente. Por exemplo, vamos falar em bananas, né? Em carrinhos, não, melhor, banana não vai dar certo. Vamos dizer que a minha meta é ter 1000 carrinhos de uma coleção, porque eu quero colecionar carrinho. Vai, é só um exemplo, hein, gente, pelo amor de Deus. Fica muito grande. Se eu tenho nada, eu penso em ter 1000 carrinhos, isso desanima. Agora, se eu falar assim, não, minha meta é ter 1000 carrinhos, mas eu vou dividir isso em passos menores, ou como diz uma amiga minha, passinhos baby. Eu vou conseguir, minha meta é comprar um carrinho por mês. Então serão 12 por ano e assim até chegar aos 1000. Tá, é só um exemplo. Um exemplo, às vezes, a gente quer pensar em algo muito grandioso e isso fica parecendo muito distante. Quando pode ser interessante você pensar em coisas pequenas, né? Às vezes você tem um irmão em casa que não está conseguindo aprender a matéria. Às vezes você tem um colega de classe. Às vezes você tem um amigo, um primo, né? Ou se você já é adulto, você pode ensinar, você já ensina, você já cuida dos seus filhos, você pode ajudar, cuidar do filho de uma outra pessoa, né? Através de uma instituição, enfim. São muitos os exemplos, são muitas as formas de contribuir. Você gosta de escrever, você pode fazer música, você pode escrever textos, você pode fazer um blog. Para jovem, hoje tem um Instagram, não só para jovem, mas eu digo, o jovem gosta disso. Há tantas maneiras de contribuir por um mundo melhor. Qual vai ser a sua? Como você vai transformar esse ideal que está em você em ação? Desligar o umbigoscópio e partir para campo, né? Oferecer algo. Olha, eu juro, você vai se sentir muito bem quando sentir que está contribuindo. É isso. E assim a gente conclui esse capítulo para não esticar demais o assunto.